Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Vamos lá para a nossa aula de história. Começando hoje o capítulo 4, né? Na apostila número 2. Nós vamos da página número 3 até a página 8 deste capítulo, né? Dessa primeira parte, tá bom? E nessa primeira parte nós vamos ver aí o desbravamento e a conquista do interior do Brasil. O que é isso, Pro? Tem um movimento chamado Entradas e Bandeiras, né? Que se refere aos bandeirantes aí que desbravaram o nosso país e descobriram muitas terras além daquelas que nós já estudamos um pouquinho, que os portugueses e os espanhóis já haviam descobertos. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui nesse capítulo 4 essa questão desse desbravamento, como se deu toda essa conquista, toda essa descoberta, né, no interior do Brasil, tá bom? Com alguns nomes importantes aí que vieram contribuir muito para a nossa história, no qual hoje se a gente tem uma cidade, um estado, ou se nós temos uma história, nós devemos muito, nós, né, enquanto sociedade Brasil, eu digo, nós devemos muito aos bandeirantes, né, que descobriram aí boa parte do nosso território brasileiro, tá certo? Vamos aqui, ó, observar esse monumento que tem aqui na página 3. Que monumento é esse, gente? Esse monumento é o Monumento às Bandeiras. Ele foi inaugurado em 1954, ele fica em São Paulo, tá? E por que que esse monumento ele foi feito, ele foi inaugurado? Esse monumento ele foi feito em homenagem aos bandeirantes, né? Que descobriram aí boa parte do território brasileiro depois do descobrimento do Brasil, né? E a coroa portuguesa, né? O rei, com um fracasso, né? Vamos dizer assim, da cana-de-açúcar, que começou a não comercializar mais tanto, né? E aí a coroa portuguesa falou assim, não, vamos ver se tem mais riqueza aí no nosso país, vamos colocar homens, né? Para que desbrave mais ainda, né? O interior do Brasil. E esses homens a gente dá-se o nome de bandeirantes. Então, em homenagem aos 400 anos, né, do Brasil, em homenagem a esses homens, em 1954 foi aí inaugurado o Monumento das Bandeiras, tá certo? Olha lá. Na questão número 1, vem perguntar aí se você já conhece ou já conhecia esse Monumento das Bandeiras, tá? Eu já conheci, então vou colocar assim, se não, tá? Você coloca não. Mas agora passou a conhecer, né? Eu acabei de falar o que é esse monumento aí das bandeiras, que é uma homenagem aos bandeirantes que desbravaram aí o interior do Brasil, terras que não haviam sido descobertas, né? Olha lá. A escultura localizada na cidade de São Paulo faz você lembrar de algum fato histórico ou sujeito histórico? Por quê? Sim, né? Faz sim lembrar. Quando você observa aqui essa escultura, eu no caso, né? A Proísa, porque ela já conhece, né? Eu vejo aqui a homenagem aos bandeirantes. Então, assim, faz eu lembrar? Sim. Lembrar o quê? Esse movimento dos bandeirantes de ter sido aí os desbravadores, né? E conquistadores aí do interior do nosso Brasil, tá bom? Então, eu responderia isso aqui, tá bom? Agora, caso você, se você olhar para essa escultura, né? E você não lembrar, vai lembrar agora porque eu acabei de falar, né? No caso, você colocaria, não me faz lembrar, né, nenhum fato histórico, mas eu, no caso, eu colocaria sim, né? Quando eu olho essas esculturas, com certeza é uma homenagem ao qualquer movimento histórico, né? Então, assim, quem já foi em Santana de Parnaíba
Lá no Santana Centro, né, tem bastante esculturas, né, e se referenciando aí a algum fato histórico e algum monumento histórico, algum movimento histórico, né, do nosso país, da nossa cidade. E Santana de Parnaíba, gente, foi o berço dos bandeirantes. Vários bandeirantes, né, subindo aí pelo rio Tietê, vieram parar aqui. Então, assim, é bem interessante, né? Então, foi o berço dos bandeirantes aqui, vários deles moraram aqui, alguns até com nome bem conhecido, tá? E vieram morar aqui, e daqui eles partiram para mais ainda para o interior do Brasil, interior de São Paulo, descobriram aí várias cidades do estado de São Paulo, tá bom? Então, por isso que às vezes, se você escutar alguém falar o berço dos bandeirantes, sim, foi o berço dos bandeirantes, sim. E várias dessas esculturas lá, exposta no centro, né, de Santana de Parnaíba, se você olhar, monumentos assim, ó, é em homenagem aos bandeirantes que aqui estiveram também, tá certo? Vamos lá para a página número 4. Olha lá, agora nós vamos conhecer um pouquinho essa história, né? Esse desbravamento desse povo aí chamado Bandeirantes. Olha lá. Desbravamento e povoamento no interior do Brasil. Durante muito tempo, a maior parte da colônia portuguesa se concentrou no litoral brasileiro. Foram fundadas vilas e cidades, e o açúcar era a principal atividade econômica desenvolvida. O desbravamento e o povoamento no interior do Brasil ocorreram durante os séculos XVI e XVIII, por meio das expedições duras, violentas, em que muitos morreram e passaram fome, chamadas entradas e bandeiras. A Pro vai ler tudo primeiro e aí depois eu volto explicando, tá? O que esse trecho quer dizer para nós, certo? Não era uma regra, mas em sua maioria, as entradas chamadas de expedições oficiais eram organizadas pelo governo colonial e as bandeiras chamadas de iniciativas particulares eram organizadas por colonos. As bandeiras não eram devidamente, exclusivamente paulistas, formadas por portugueses e neoportugueses, povos indígenas e mestiços de São Paulo. Outras capitanias, como as da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão e do Amazonas, bem como seus habitantes, também organizaram as bandeiras, tá certo? Então, assim, gente, o que significa essa questão aí das entradas e das bandeiras, né? As entradas, gente, eram expedições mesmo, especiais aí, que o governo mesmo colonial, o rei, né, organizava, né, para que o quê? Para que esses homens, eles desbravassem aí o interior do Brasil. Eu vou pegar o mapa para que vocês entendam melhor aí essa questão desse pequeno trecho aqui, porque ele é curto, mas ele é bem complexo um pouquinho de entender. Então, aí para vocês entenderem melhor um pouquinho, tá certo? Só um minuto que eu vou pegar o mapa. Olha lá, gente, eu peguei esse mapa porque esse mapa ele vem retratar bem o que são essas entradas e bandeiras, tá certo? Então, assim, voltando um pouquinho, os bandeirantes foram homens, né? Que aqui estiveram e desbravaram aí o interior do Brasil. Hoje, se nós temos aí o Brasil dividido em estados, né? Em 26 estados, nós devemos a esses bandeirantes que andaram muito por esse Brasil afora para descobrir aí terras, riquezas, enfim. Né? Não era só esse o objetivo deles, né? Desbravar as terras, não, mas era também explorar mesmo, explorar riquezas, minerais, ouro, enfim, tá bom? Então, eu vou voltar um pouquinho lá no texto novamente, e aí eu vou explicando para vocês em cima desse mapa. Peço que vocês prestem atenção, tá bom? Neste mapa para vocês entenderem melhor aí o que significa essas entradas e essas bandeiras, tá certo? Então, assim,
A maior parte da colônia portuguesa, quando descobriram aqui o nosso país, elas moravam aqui, ó, nessas regiões litorâneas. Todo mundo se concentrava desse lado. Lembram desse mapa? Do lado direito do mapa se concentrava toda a colônia, o quê? Portuguesa. Do lado esquerdo aqui do mapa se concentrava quem? A colônia da Espanha, os espanhóis, ok? E aqui o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito por eles, que ninguém invadia o lado de cá e nem ninguém invadia o lado de lá, tá certo? Então, toda a colônia portuguesa, ela se concentrava aqui no litoral, tá bom? No litoral, nessas regiões litorâneas aqui, tá certo? Então, assim, então foram fundadas aí várias vilas, né? Durante essas capitanias hereditárias, né? O Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Salvador, Bahia, Paraíba, Fortaleza, Pernambuco, enfim, tá certo? Então foram fundadas aí várias vilas e o açúcar, lembram lá de história, o capítulo anterior? O açúcar, ele predominava, ele era a principal atividade econômica, né? Então o açúcar, ele predominava toda essa região aqui, no qual eram comercializados para fora. Então, o Brasil aí ganhou muito dinheiro, né, com a produção de açúcar, certo? Até aí, ok, né? E aí, o que acontece? O desbravamento e o povoamento do interior do Brasil, ou seja, quando eu falo do interior do Brasil, foram pessoas que saíram desse lado e foram desbravar o lado de cá, o lado esquerdo aí da Espanha, certo? Se deu aí no século XVI e no século XVIII, aí entre o ano de 1600 e 1800, tá? Então, assim, e essas expedições, gente, eram muito duras, violentas, tá? Muitos morreram e passaram fome, tá certo? E aí deu-se o nome de entradas e bandeiras, tá certo? As entradas eram chamadas de expedições oficiais, que eram organizadas pelo governo, pelo rei, tá certo? Então, assim, eram organizadas pelo rei, né, pelo governo, tá bom? E eles respeitavam o Tratado de Tordesilha. Então, assim, era como se o rei recrutasse pessoas, tá certo? E falasse assim para eles, ó, tô dando uma ordem para vocês. Vocês vão para o interior do nosso país, então sai daqui das regiões litorâneas e vai até o interior do nosso país, tá certo? Mas vocês não podem passar a linha do Tratado de Tordesilhas, ok? Então, essas eram chamadas entradas. Por quê? Porque eram organizadas pelo governo colonial, tá certo? Então, assim, eles tinham limites aí de sair do litoral e chegar até a linha do Tratado de Tordesilhas, sem invadir a área do outro, mas qual era a função deles? Eram descobrir o que? As riquezas, tá bom? Que já já nós vamos se aprofundar, tá? Então, assim, eles não ultrapassavam, porque seguiam a ordem do rei, ok? Agora, as bandeiras eram iniciadas por pessoas particulares. Por exemplo, deu a louca em um ou no outro e falaram assim, não, nós vamos desbravar também. Então, peraí, mas sem a ordem do rei, nós vamos pegar o que nós temos e vamos aí juntar um pessoal e vamos desbravar o interior do Brasil também, descobrindo o que? As riquezas. Só que esse povo, gente, que eram as bandeiras, eles saíam também daqui das regiões litorâneas e iam pro lado da Espanha. E aí eles foram para vários lugares aí do nosso país, tá bom? Desbravando todo o interior mesmo, todo o interior chamado bandeiras, tá? Então são os bandeirantes. E as entradas, elas iam até o limite do Tratado de Tordesilha, tá certo? Geralmente, gente, essas bandeiras eram organizadas por colonos, tá? Pessoas que já moravam aqui, que vieram de Portugal já para colonizar aqui, lembram? No capítulo também passado, que vieram várias pessoas colonizar aqui, né? Morar aqui, porque o rei de Portugal estava com medo de perder, né? Todo esse lado aqui, né? E por isso ele dividiu aí as capitanias hereditárias, né? Depois do Tratado de Tordesilha, para que eles não perdessem as terras, né?
Lembram disso? Então, assim, foram fundadas duas vilas aí, né, principais, aí a Vila São Paulo, né, São Vicente, Pernambuco também deu muito certo. Então, assim, essas pessoas ficaram morando, né, anos nessas vilas. E aí, com certeza, adquiriram riquezas, né? E diante dessas riquezas, elas começaram aí a sair do litoral, da onde elas moravam, e foram desbravar o lado da Espanha. Agora imaginam vocês, né? A guerra que deve ter dado isso aí. Por isso que eles falam no início do texto que foram expedições muito duras, violentas, né? Que muitos morreram, muitos passaram fome. Por quê? Por conta disso, porque foram invadir a região do outro, né? Já as entradas, que era financiado pelo governo colonial, eles não invadiam, né? Teoricamente, aí a terra da Espanha. Eles chegavam até a linha do tratado, mas descobriram também muitas riquezas, porque o açúcar e o pau-brasil já não estava dando mais tanto lucro, né? E aí eles precisavam descobrir outras riquezas aí no interior do nosso Brasil para que eles começassem a ganhar dinheiro novamente, ok? Deixa eu ver o que mais. Aí as bandeiras elas foram formadas, né, por portugueses e neoportugueses, novos portugueses, né? Os índios também participavam desse movimento das bandeiras, né? Porque eles conheciam muito também o interior do Brasil, né? Ganharam muito com isso também. E os mestiços, né? Pessoas que eram daqui de São Paulo, outros não, enfim, tá? Outras capitanias, tais como Bahia, de Pernambuco, Maranhão e do Amazonas, bem como seus habitantes, também organizaram bandeiras. Então, ó, a capitania da Bahia, tá? A capitania do Amazonas, que tá pro lado de cá, tá? Também organizaram, olha só. A capitania do Maranhão, que tá para cima, tá? E a capitania, deixa eu ver qual mais, a de Pernambuco, que a Pro já falou que tá aqui também, elas organizavam, né, também outras expedições de bandeiras, né? No caso, eles organizavam, eram particulares e foram aí pro interior do nosso país, fazendo o quê? Descobrindo outras riquezas, de alguma forma ou outra, para que o quê? Para que o Brasil ganhasse dinheiro novamente, né? Uma vez que o açúcar, né, a cana-de-açúcar e o pau-brasil já não estava dando mais tanto lucro assim para eles, tá certo? Vamos voltar lá para a página 4 agora. Eu só trouxe o mapa para vocês entenderem que eles saíram daqui, né, e foram para o interior do Brasil. Tudo isso a pé, tá, gente? Tudo isso a pé. Eles desbravaram todo esse país nosso aqui a pé, os bandeirantes, certo? Até o pessoal do movimento das entradas, a gente também chama aí de bandeirantes, mas eles desbravaram todo esse país a pé. E hoje, se a gente tem aí rodovias, né, que nem rodovia dos Bandeirantes, foram eles que descobriram essas rodovias, né? Tem várias rodovias no nosso país que foram aí dado o nome em homenagem a esses bandeirantes mesmo, porque esses homens, eles andaram o país inteiro, desbravando terras, descobrindo riquezas, tá? Tá certo que por interesse deles também, né? Porque eles também queriam ganhar dinheiro, eles também queriam levar lucro nisso, mas enfim, hoje se a gente tem o nosso país em estados divididos, nós devemos muito aí a esse movimento dos bandeirantes, ok? Vamos lá, voltar para a página 4. Voltando aqui para a página 4, e a gente vai direto para os objetivos, né, dessas expedições, dessas andanças, né, vamos falar assim. Então, o primeiro objetivo era explorar o interior da colônia. Então, era avançar mesmo as terras do Brasil, tá certo? Avançar, sair de um lado e para o outro, né, os bandeirantes. Defender a região açucareira dos ataques indígenas de piratas europeus. Olha lá. Onde existia aí uma região açucareira, uma plantação de cana-de-açúcar, principalmente São Paulo e Pernambuco, né, que foram as duas capitanias que deram muito certo nessa questão aí da produção da cana-de-açúcar. Então, esses bandeirantes também, eles defendiam, né, a favor do rei aí essa região, né, porque tinha muito ataque indígena e também tinha piratas europeus que queriam invadir e tomar tudo, tá certo?
Eles também exploravam aí, quando eles foram para essa ocupação dessas terras, né, foram desbravar esse interior do Brasil, eles exploravam as riquezas minerais, acharam muito ouro, descobriram muito ouro, prata, pedras preciosas e drogas do sertão, ou seja, as especiarias, os temperos, tá bom? Que eram chamadas drogas do sertão. Nós vimos isso também em sala de aula. Tá? Então, assim, eles também eram uma das principais um dos principais objetivos era descobrir mesmo as riquezas minerais, tais como o ouro, a prata, as pedras preciosas e os temperos, as especiarias, tá certo? Por quê? Porque aí começaram a ganhar dinheiro com essa exploração, depois do açúcar e depois do pau-brasil, tá? Apressamento, escravidão e venda de indígenas. Muitos bandeirantes também eram designados, tá? Para capturar índios mesmo, né? E vender índios, para capturar os índios rebeldes que não queriam muitas vezes ser catequizados, então para ser escravos, tá? Então, alguns dos bandeirantes, eles trabalhavam somente com isso, capturar índios, escravos, para poder aí colocar, né, no mercado, tá certo? Na época deles, olha lá. Capturar escravos africanos fugitivos, era o que eles faziam também, tá? Defendiam as vilas, defender vilas, as cidades e as terras das colônias já existentes. Então, assim, a terra lá do direito, né, no caso pertencente a Portugal, eles defendiam essas vilas, essas cidades e as terras das colônias existentes. Por isso que o texto, ele traz aqui, ó, quando ele fala assim, ó, por meio dessas expedições duras, violentas, em que muitos morreram,